Apresento-me frágil, quase humano. Sou uma pessoa da ponta dos pés até à ponta dos cabelos. Este silêncio foi propositado. Certamente os mais marotos decidiram prosperar nesse espaço em branco. Tu querias dizer ponta do caralho? Não. Jamais pensaria na ponta do caralho no primeiro minuto deste podcast. Apresento-me frágil, quase humano. Para estar à altura do vosso apetite, vocês foram treinados quais inteligência artificial para detectar a humanidade no primeiro espantalho que vos aparece à frente. Tão habituados a ouvir em barda esses podcasters mancos com uma prosa desleixada. É tudo imagina, é risos enlatados que eles usam para enfrascar esse vácuo. Eu vim trazer a espada ébria, não, isso é o Cristo. Eu vim trazer o amor. Eu trago-vos o amor, eu trago-vos esta capacidade de sair do molde. Eu quero é metal fundente nessas fuças. Eu quero pegar na marreta e vá de malhar no ferro em brasa. Ainda há tempo para mudar a lâmina. Eu sei que vos têm vendido não banha de cobra, mas a ideia segundo a qual a lâmina está terminada. E a grura das agruras está embotada. Estamos em plena dinastia da lâmina romba. Não há possibilidade de um regicida sangrar. Mas antes de avançar para prosas mais enxutas, tenho de fazer uma coisa que me é cara e que me fragiliza, que exibe uma vulnerabilidade. Além de ser de improviso, não tenho possibilidade de editar este podcast. Qualquer erro, qualquer equívoco que eu semei aqui é para dar mostras da minha humanidade incorrigível. O que atesta que é possível viver segundo uma lógica antagónica que diz algo como o trabalho. Vocês andam obcecados com o trabalho. Vocês andam a reboque daquela frase neoliberal: quando os outros descansam eu trabalho. Não, eu faço exatamente o contrário. Quando os outros trabalham eu descanso. Mas se eles estão sempre a trabalhar, tu estás sempre a descansar. E esse é o meu paraíso. Vocês estão fartos de caqueirar os paraísos dos outros, dos ociosos. E tudo começou com os leprosos, como diz o Foucault na História da Loucura. Bom, vamos começar enchendo o peito de vontade. Eu estou farto dessas lérias confundíveis a miúdo com comédia. Estou farto. É um tipo que vai tentar ver o mundo e só me traz cenários desfocados. Um Beto que vai falar da questão de educação, daquela atrapalhada dos exames e não consegue ver nada. Eu olho para a situação da escassez de água em Almada e penso, porra, o Algarve subiu no mapa. Há já alguma coisa com a qual nos possamos alegrar. E aquela figurante política que está totalmente despreparada para viver com o contraponto. Foi alguém que se ingrou, suponho que anos, pois para chegar ali é preciso um calvário, é preciso levar ali umas chibatadas burocráticas. Aguenta, filhota, que um dia vai valer a pena. Cuidado com o tom que isto pode marotear aquilo que eu posso eventualmente dizer. Suponho que este verbo existe. Recordo-me de procurar após de improviso tê-lo professado e estás a inventar, estás a mear cotamente, disse eu, para mim próprio, a pessoa com a qual eu gosto de conversar nos interstícios dos aspectos laborais. Não é só casa-trabalho, trabalho-casa. É refletir com pessoas gradas de pensamento. Tem de ter cuidado com os equívocos. Ora, essa palavra existe. E essa figura da Almada, que, quando enfrenta as perguntas dos jornalistas, é alguém assustado, é alguém que saiu de um cenário de guerra e aparece um ministro ou um tipo qualquer engravatado. Há ministros que eu não sabia da sua existência quando tentam proteger o descalabro do Ministério da Educação. É alguém que utiliza 3 slogans. Tenham calma, o cenário é de catástrofe, mas eu tenho 3 slogans que nos hão de ajudar.
Daqui para a frente não são as equipas de paramédicos, não é pessoal que se alista, ativistas e por aí vai, ou outros istas mais benfazejos. Se por um sismo, como aconteceu há tempos na Venezuela, em vez de mandar equipas de salvação, mandamos equipas, exércitos de marketeers cujo trabalho é bombardear aquele descalabro com slogans. Isto vai ser melhor, é uma oportunidade para nos desafiarmos, o desafio. E aproveito para fazer um à parte, isto abriu-me a molécula a um episódio que me chegou aos ouvidos, não sei se a contragosto, pois faço questão de ouvir o princípio da inquietação, mais uma página do Expresso, o Expresso que está todo inclinado. Aliás, eu não estou a deslocalizar o meu pensamento, só me veio outro pensamento acerca do qual nada posso dizer. As parangonas do Observador. Eu não tenho acesso ao Observador. E olha, há coisas boas na minha vida. Eu tenho tomado más decisões ao longo da minha biografia. Mas, estando sóbrio ou ébrio, nunca me deu para aí. Por vezes, há uma espécie de dança contemporânea. Acontece cada vez menos, até porque eu não saio de casa. Para acontecer isso, eu precisaria de sair de casa e depois, embriagado, aquele número circense, que se fosse a preto e branco, num filme do Fellini, aplaudiríamos todos. Agora, como é a cores e no Algarve e acontece com um bêbado, se for visto, é só pupos ou olhares desdenhosos. Enfim, a crítica em Portugal é o que é no que toca às artes. Um gajo chega à casa bêbado e dá-se conta pela primeira vez, ou depois, pois a bebida nunca é encarada enquanto tal, há sempre uma justificação e nesse aspecto precisamos de nos embriagarmos para nos pormos nos sapatos do Montenegro, se ele deixasse, porque ele não arreda pé dos sapatos, ele está muito bem, independentemente do cenário, que pode ser mais incendiário, mais pirómano, aconteça o que acontecer, haja fogo ou água, o Montenegro é inabalável nas férias, e eu percebo, ele aí está a homenagear a classe trabalhadora. Um gajo é aquele período santo, férias, um gajo não sabe o que é que há de fazer nos dias de férias, pois em Portugal um gajo dá 3 passos fora de casa e mesmo dentro, daí que eu passei em casa e fora e já não consigo discernir os itinerários. Damos um passo e estamos a pagar. Há sempre alguém a pedir-nos qualquer coisa. Faz-me recordar uma série que está no Filmin, que é o Architect, em que a personagem principal para numa praça e aparece logo alguém. Epá, tens de usufruir disto e daquilo, caso contrário, pagas só por estar aí. E um gajo está sempre a descontar, um gajo anda aqui é para estourar, isto é para torrar tudo, nós percebemos, andamos a trabalhar para movimentar dinheiro de um sítio para o outro, nós somos intermediários do pilim de quem nos quer esmifrar. Não era mais bonito aparecer esse vampiro monetário e aparecer ao pé de nós com armas, ou com uma mão feita arma, como fazíamos na escola? Olha, eu sou um assaltante, mas sou engravatado. Era pior se aparecesse um tipo com uma arma que faz pum-pum e esse pum-pum esboraca-te o peito e começa a verter sangue e é um desperdício para o vampiro canónico. O vampiro, isso é uma tragédia. Já me disseram na Transilvânia, eles não gostam de ver filmes onde haja bandidagem. Quando eles veem alguém num ecrã, que às vezes é muitas polegadas, é 4K, é 8K, é 16K, é capa que nunca mais acaba, e vem numa tela gigante de cinema alguém a levar um tiro e é a jorrar, às vezes uma metralhadora, uma rajada de tiros e começa a jorrar sangue como se fosse uma pipa em fim de vida e a caraças está-se a desperdiçar tanto sangue. Porque é que não ocorre um exército de vampiros para... Não se desperdiça nada e verte uma lágrima. Vocês alguma vez, sem ser no crepúsculo,
Viram um vampiro chorar? É isto que faz um vampiro chorar. O capitalista também chora. O neoliberal também chora. Não é só quando tenta fazer um contraponto racional. Perdoem-me se eu estou a utilizar mamarrachos linguísticos. Se é um contraponto, não pode ser racional. Se vier desta malta, cuidado com a extrema-esquerda. Mas já faço aqui um à parte. Eu quero é uma extrema esquerda. Não há esquerda sequer, não há extremas, não há nada. Mas é isto que eu quero. Para quê? Pois a tendência em Portugal, eu não sei se é das águas, dos ares, é demasiadas praias para um gajo ser de esquerda, mas se a inclinação é, com o tempo, a coisa inclinar-se para a direita, é começar mesmo na extrema, no máximo que der, para depois, envolvidos 10 anos, um gajo dar conta, isto já é direita. E então mandamos tudo abaixo, porque não pode haver essa ânsia de poder da esquerda, é uma das definições basilares, e criamos outro batalhão de partidos extrema esquerda. É isto. Não é cá fazer guias de autoajuda para a esquerda e dizer o que nos falta é crítica e autocrítica. Porra, pessoal que em 2026 diz como se tivesse descoberto o maná no deserto, ou como se tivesse descoberto o verdadeiro prepúcio de Cristo. Para quem não sabe, abro um parênteses, há muitos prepúcios, acho eu, postiços de Cristo. Caso contrário, dá-se este cenário, e isto dava uma fábula que pode ser contada em formato teatro infantil, a multiplicação dos prepúcios de Cristo, pois eles existem em alguns sítios espalhados pela Europa, pelo menos. Ora, eu não estou a negar a majestade, o poder simbólico do prepúcio. Se isto acontece, pois eu não quero negar a instituição, o prepúcio de Cristo, eu não nego nada de Cristo, vou negar agora o prepúcio de Cristo. Imagino o corta-prepúcios. Alguém que está neste trabalho, que é cortar prepúcios, suponho eu que é feito em idade pequenito, ou seja, o gajo está nas palhas, mal está a receber às tantas, os corta-prepúcios são os reis magos. Qual dos três é que é o homem da circuncisão ou da circuncidão? Não sei. Às vezes dizem, é este o termo certo. Depois vem um gajo, um linguista, não é este. Vocês decidam-se. É uma cena que é um tocar-lá com esta malta que é treinada na língua. Um gajo volta e meia compra um livro, é esta a formulação certa, é esta a palavra, as outras 4 ou 5 que estão grafadas no dicionário são corruptelas institucionalizadas e eu tenho de dizer isto bem porque isto é de improviso, eu não vou editar. E depois aparece mais à frente, não, aquilo é um borrego, é tudo permitido. Calma, Sam da Kid e restante pandilha. Queremos agradar o quê? O nosso amor ou o Sam da Kid? Temos de ter calma, vocês têm de decidir, falem entre vocês e depois criem um livro comunitário. Esta é a regra. Aqui há uma espécie de certeza. Vocês podem, como são livres, só que faltava a democracia, não é? A produtividade, ora aí está. Porque assim não pode ser. Um gajo compra um livro, vou tentar, arrotei. E é um arroto que vai ficar se há humoristas, influencers que arrotam em conteúdo gravado a 4K, agora seria eu que ando aqui com pruridos. Vocês também, se são o tipo de pessoa que tem uma ideia de mim, pode ser favorável, desfavorável, e que se modifica após o arroto, vocês nem são humanos. Vocês nem são humanos, são muito empáticos, à exceção da possibilidade de arroto. Então comecem uma palestra dessa forma. Uma TEDx desta forma. Eu sou muito empático, exceto quando um tipo arrota. E se eu sei que o tipo, que pode ser humanista, filantropo, raio que o parta, até pode ser influencer, dizer que a água é que sim, e a sombra é que sim, e as árvores é que sim. Nós estamos neste ponto. Se o Nelson Rodrigues, o autor da expressão que me agrada, que é o óbvio ululante, ouvisse pessoas, neste momento, 2026, vai lá que ele está morto, é a coisa que o salva. É a coisa que o salva. Eu sempre que leio Nelson Rodrigues por estes dias, eu até ponho a mão por cima, que é para ele não ver o mundo como ele está. Se ele desse conta que há pessoas em 2026 a incentivar outros a beber água,
não é? Nós não chegámos cá ontem. Há 15 dias, lá para trás, dizem os arqueólogos, ou os paleontólogos, sei lá, se somos um bicho, se for o arqueólogo, somos um objeto. Eu acho que devíamos ser estudados, historicamente, é pelo arqueólogo. Nós passamos de... O que é que nós somos? Somos vasos quebrados e às vezes colados a cuspo. Há essa ideia de somos humanos, esquece só isso, pá, isso não tem nada, não se adequa à nossa cosmovisão. O que é que eu quero dizer? Não quero dizer nada. Não. Já me perdi. Eu recordo, isto hoje vai ser pontas soltas. Eu tenho de cumprir a jornada, não a digna de Ulisses, mas uma jornada vocabular, onde vou jorrando coisas que me vêm à memória sem qualquer barreira. Pois isso encontra-se no mundo e nas barragens. Ora, o Nelson Rodrigues dar-se conta que o Nelson Rodrigues é uma pessoa com uma pinguinha de sentido crítico. Pessoas que decidem gravar conteúdo. Agora, olha, sabem uma coisa, em 2026, se calhar têm passado ao largo desta informação, mas é preciso beber água, é preciso beber água e não é descabido estar à sombra de uma árvore. Ei, pá, tu agora dizes-me estas coisas. Agora, eu já tinha feito a minha vida, eu já tinha planeado a vida. Um gajo não vive em cima do joelho. Eu tinha planeado a minha vida a não beber água e a não estar debaixo de uma árvore à sua sombra. Eu que saí do Alentejo à procura de uma vida melhor e afastei-me da possibilidade de estar à sombra. E agora tu dizes, isto é que é importante. Porra, ainda há gajos porreiros, pá. Não vai existir prémios Nobel para esta gente toda. O que é que seria de nós sem os influencers, não é? Não sei. Há perguntas para as quais nós devemos calar-nos. Podemos ter uma resposta aqui atravessada, mascarada de sapo, mas um gajo também já tem idade. Um gajo já tem idade, já tem falta de cabelo, já tem alguma raiva, não é? O nosso corpo tornou-se uma pipa atestada de raiva. Temos de direcionar, não o olhar, como dizem os escritores. Não, essa é uma questão de direcionar o olhar. Não, minha amiga, meu amigo, não ia, agora ia dizer o nome. Nós temos até me falha, até estou aqui com o nome atravessado. Vocês, cada conversa que eu ouço é mais uma pratada de sapos. Eu às vezes tenho vontade de dizer ao meu patrão, eu preciso de 3 meses que eu preciso desabafar. Preciso desabafar, que eu estou a ouvir tanta trantantada, mas nós vamos tendo uma idade, um critériozinho, e aquilo que nós temos de fazer enquanto pessoas maduras e semi-verticais é direcionar a raiva. Não é fazer de conta que ela não existe. Nós estouramos por dentro e como é que eu hei de dizer isto sem... Um tipo está a trabalhar numa fábrica, está ali a estourar, não é? Está ali a estourar há meses. Não? Nós sabemos que é uma questão, é aquela gota, não é aquela gota que faz transbordar o copo. E isto já nem é uma metáfora, é aquela gota que vai fazer passar de um estado fervilhante para acabou. Não é? E acontece, e um gajo nem sabe qual é a origem desta gota. A gota estava ali numa extremidade qualquer, a simular que cai, não cai, né? A fazer ali umas reviengas e um dia cai, pau, e aquela gota ao bater no copo e ao fazê-lo transbordar é uma mudança naquela pessoa. E aquela pessoa que já engoliu uma fileira de sapos, famílias de sapos, conheceu novas espécies de sapos, metades de sapos, sapos compósitos, sapos cadavéricos, sapos armados em outro animal qualquer, sapos em eco, sapos em som, sapos empalhados, sapos vivaços, sapos influencers, sapos toda a espécie e feitio, sapos ainda a pensar que poderiam ser outra coisa, sapos literários, sapos barrocos, sapos farfalhudos, sapos depilados, sapos a fazer pilatos, todos os sapos e mais alguns, mas há um dia em que não, na proximidade daquele sapo, é aquele sapo que é um momento de charneira, acabou, caralho, e fecha a porta do caminhão, deixa o caminhão onde está e vai a pé para casa, sendo que a casa fica a 30 km. Ora, teve um surto psicótico, que é das coisas que é o que a nossa indústria produz mais, não é riqueza, é surtos psicóticos. Ora, a minha missão não é nenhuma, que eu não vou converter nada em ninguém. Eu não sou aquele psiquiatra, o Tusqueles,
a que, já agora aproveito, é uma história muito engraçada e por vezes nós andamos aqui tantãs a passar biografias cadavéricas de boca em boca, aquilo não é nada, de influencers, de comediantes, aquilo não é nada. Os influencers e os humoristas, o influencer, pronto, um gajo nunca esperou nada dele, mas o humorista tem atrás dele uma tradição e agora o que faz é passar a sua agenda em conteúdo, não é? É passar olha, eu tive naquela hora, e às tantas está um humorista a dizer que foi ao barbeiro, e não transformar esse episódio em qualquer coisa, só está a relatar. É um jornalista com pouca ambição, está a relatar o comezinho, mas não transforma esse comezinho numa pratada com gajo. Hoje comi. Nada se torna num evento na verdadeira essência, nada transtorna, nada nos muda. Nós entramos num podcast, num espetáculo, num livro e saímos exatamente iguais, não há nada, aquilo não é nada. E se nós fizermos uma reflexão, não aconteceu nada. Eu entrei numa porta, saí por outra e o período em que eu estive a fazer, ou a ver, ou sentado, ou nu, ou seja o que for, não aconteceu nada, isto não interferiu em nada. Houve uma possibilidade, porque em tempos esta possibilidade de permeio entre o entrar e o sair era a possibilidade, o rastilho de metamorfose. Não quer dizer que a metamorfose acontecesse ali plenamente, mas assim que saíssemos, qualquer coisa que eu noto a brotar dentro de mim. Agora não. Aliás, o entretenimento é mesmo a fortaleza da impossibilidade de nos mudarmos, pois isso é uma forma de ver o identificável, não é? A comédia ou a arte identificável, primeiro que tudo, no meu parecer, é um oxímoro, se a arte não é identificável, ou pelo menos imediatamente identificável, mas pronto, isto são coisas que eu já disse algumas vezes e melhor, suponho eu, não quero patinar aqui neste lago gelado, onde se fosse escaqueirado dava umas belas caipirinhas. Como é que vocês estão? Começamos o episódio aqui. Eu tenho visto com alguma alegria e outro tanto de delírio e tristeza comentários de humoristas a falar sobre, a realidade. Eu já falei e hei de falar agora quando sair o episódio, acho que é do Peixe Fresco. Há aqui vários enganos, há aqui vários equívocos em relação ao mundo e em relação ao parecer do comediante, digamos, político. Eu desconfio, e aliás essa é a tese que eu vou defender em parte num episódio que há de ser do Action, do José Mário Branco, a falar do FMI, em parte. O humor político em Portugal eu estou a reduzir a velocidade que é para vocês me ouvirem 2.0 para parecer normal. Vocês não pensem que eu sigo a mesma velocidade, passinho a passinho. Nós, mais até que a cabeça, nós devemos ser senhores dos nossos passos. E eu não me esqueci do psiquiatra Tosquelos. Vou tentar não me esquecer. Nós somos bombardeados por essas figuras que fogem a toda a brida dos assuntos e dizem, mesmo quando se passeiam, dizem eles, nos temas políticos e tentam extrair dele algum humor, dizem coisas como, isto não é uma vez, não é um outlier, vocês, volta e meia, dizem que não gostam de generalizações, mas quando é para proteger a vossa pele, conseguem arranjar uma contra-generalização para se protegerem todos, não é? Gostam muito de estar protegidos, quando a comédia é dar o corpo às balas. O comediante, se mantém sempre numa posição blindada, não sei o que é. Tenho muita dificuldade, porque todos os exemplos que eu me recordo é sempre alguém que está numa posição frágil. E não é frágil à influencer, é frágil no sentido, eu escolhi este sítio e eu estou visível neste sítio, mas o facto de eu estar neste sítio onde todos me veem, eu também vejo todos. Ou seja, e aí voltamos à ideia do Action. O que é o Action? O Action pertence a um grupo de figuras mitológicas, ele é o símbolo daquilo que viu demais. E a comédia, ou comediante, devia aspirar a este sítio, o gajo que viu demais, e por isso tem a cabeça a prémio, pois é essa a maldição que se abate sobre o Action. E no capítulo do humor político, isso é em esteroides. Aquilo que viu demais no capítulo político transforma isso em piada e por aí vai. Como esta posição é tão estrangeira, muitas vezes
O exemplo mais caro é o George Carlin. Como ele subiu a um ponto em que viu demasiado, já não é entendível como humor. Voltando para o mito do Actian, o Actian é o caçador supremo que encontra a deusa a banhar-se nua e a deusa a dar-se conta que está a ser vista. Também é desproporcional. Podemos chamar a Diana se for a romana, ou a Artemis se for a grega. Isto é uma reação tipicamente feminista radical. Tu viste nua, morres, cabrão. Mas não é suficiente. Eu vou transformar em viado, que era a ideia daquilo que ias perseguir, e, como se isso não bastasse, aquilo que mais amas dos teus cães, abocanhar-te-ão até à morte, e tu traz consciência disso tudo e não conseguirás dizer nada do humano até à morte. Só te viu nua, pá. Só te vi nua, pá, deixa-te merdas, pá. Queres dar uma reprimenda, uns chapadões no focinho e tal, mas agora matar o homem, transformar só porque viu demais. E nesse aspecto podemos ter uma leitura em torno do Actian como um comediante. Alguém que entrou no bosque com vista a caçar qualquer coisa, eis que estamos a fazer uma espécie de retrato do comediante, nós entramos para um sítio onde não sabemos bem o que é, também pode ser extensível ao artista, ou pelo menos o artista que me diz qualquer coisa. Se nós vamos já com a certeza dos nossos passos, se nós temos todos os passos cartografados e planificados, não sei, não é só repetir algo que já está, parece que estamos a abdicar do nosso livre-arbítrio. Cheira-nos qualquer coisa, vamos por aí, mas aquilo que nós cheiramos não sabemos bem o que é. Pode ser uma formiga ou pode ser uma baleia numa floresta. E avançamos porque temos cal, não é um caçador qualquer, é alguém que se treinou nas caçadas, alguém que foi uma e outra vez caçar, seja o que for. E quando damos conta, estamos em frente de algo que não devíamos ter visto. Mas nesse momento, isso há de ficar plasmado, nem que seja por um terceiro, isso é comédia. Pelo menos é isso que me interessa. Agora, um caçador que entra numa floresta e antes sequer de se cruzar com algo que não pode ver, fecha os olhos, eu não vi nada. Eu não vi nada. Tenho a certeza. Aliás, eu vou fazer questão de te elogiar. Eu vi uma coisa que não devia ter visto, que as pessoas precisam de saber, e eu vou fazer de conta que não existe nada. E é por isso que eu tenho uma certa dificuldade a utilizar a expressão humor político em Portugal. Sobretudo nestes dias. Eu acho que é mesmo para abater essa expressão. E, historicamente, quando olharmos para estes tempos, no capítulo da comédia, daqui a 100 anos, vai haver um buraco em branco. Então, mas esta realidade, e não suscitou ninguém, não houve ninguém que isto devia ser o viveiro ideal para aparecer comediantes ultra-agressivos, e mandar isto tudo abaixo, dinamite, dançar tango não com uma rosa nos dentes, mas com dinamite nos dentes. Eu vou, mas vocês vão atrás. Porque o tempo pede isto. Porque se não é agora, não é para nada. E depois, o que é que surge de por meio? Surge uma comédia cadavérica com medo de dizer seja o que for. Nós andamos com medo de dizer seja o que for. E em resultado disso, é uma comédia de palmadinhas nas costas. Conseguimos rir-nos com o mundo todo a arder, literal e figurativamente falando. Uma comédia completamente tantã, aburguesada no pior dos sentidos. É evidente, quando essas pessoas se atiram, porque depois às vezes há o tema quente, e como que são, pois não sabem fazer de outra forma, só conseguem medir a temperatura do mundo segundo a leitura de terceiros. Se há alguém que diz que o mundo está quente aqui, logo eu vou admitir que está quente. Ou seja, também se está descartado do lado profeta do artista. O artista, antes que os outros lhe digam que está quente, isto aqui vai estar quente, ou sempre esteve quente. Não é por agora ter arrefecido que eu vou cair nesse engodo. Eu sei que está quente. Eu sei que vai estar quente e estará sempre quente. E então vou contribuir para essa legenda, uma legenda crítica desse episódio. E não consigo entablar conversa com nada que se pareça do humor político, e aqui leva aspas, carradas de aspas, coelhos de um lado e do outro, que eu não consigo ver. O humor é crítico, e o humor político ainda mais crítico é porque há um ponto a partir do qual nós damos conta que está em todo o lado. E é uma provocação que eu fiz há uns tempos, muitas emendas em um soneto, que, ao contrário de uma ideia de há uns anos que perguntava se havia comediantes de direita, eu retorci essa pergunta e parece muito mais provocador e muito mais certeira dizer nos dias de hoje se há comediantes de esquerda. Porque a esquerda vê a coisa de forma sistémica.
E não há nenhum comediante, os comediantes hoje são todos papavelmente fragmentados, são todos papalvos e fragmentados, têm um discurso de papalvo fragmentário, não conseguem ligar nada. E este parece mesmo o ponto onde nós vemos a fragilidade máxima da comédia, do pensamento e da arte. Como o mundo só pode ser lido se a ideia é entendê-lo mais adultamente, segundo estes dois pontos, que é isto é fragmentário, nós temos de unir mesmo muitos pontos. É aquela ideia do Giorgi Parisi, o Prémio Nobel da Física, quando ele estudou os torninhos, os fenómenos agem como uma nuvem de torninhos. Se a nossa ideia é pegar nos torninhos e pensar que percebemos tudo, falhamos. E depois é outra coisa, é que já não é só a nuvem de torninhos, há só uma ideia de nuvem difusa dos torninhos. Nós não sabemos sequer onde começa e acaba a nuvem, não sabemos onde é que estão os torninhos, sabemos que há uma coisa. E um exemplo claro é o calor. É por isso que estão a morrer milhares de pessoas em todo o mundo em virtude do calor, e não é um problema porque não há, o calor não toma forma, não é uma mão e dá assim uma marretada na cabeça de um, este já foi, como aquele jogo onde nós usamos o martelo para dar cacetadas em crocodilos ou castores ou raio que o parta. Não há alguém que pegue no martelo, pronto, este velho já foi. Como é tudo difuso, morrer 10 mil, 1 milhão, é exatamente a mesma coisa, porque nós somos condicionados por aquilo que não vemos, não é? É muito difícil esse passo, como alguns filósofos dizem, alguns cientistas, nós nesse aspecto parece que ainda estamos numa era quase pré-Newton. Houve várias ideias em torno de... e aliás, no pensamento anticientífico, mesmo dentro dos cientistas, assim se prova. Um gajo começa a falar com um cientista ou mesmo com um médico, quando damos conta está pensamento mágico e a agarrar-se às árvores. E isto não é uma hipérbole. E depois fica difícil ter um pensamento mais maduro acerca de coisas, não é? É mesmo pelo âmbito que eu vou que já não sei o que é que hei de dizer. Em relação ao Tosqueles, um psiquiatra que começou, estamos a pensar na década de 30, 40, Guerra Civil Espanhola, e o que é que ele fez, e marca uma altura em que o psiquiatra e o psicanalista era uma figura intelectual incontornável à qual acorriam todos os outros, porque deixa-me lá ver o que é que estes gajos têm para dizer. Por exemplo, isto a respeito do humorista, ou alguém que se faz passear com uma capa humorística, pensando se calhar num Diderot ou num Voltaire, que é humorista, mas também é outra coisa. Podia dar mais exemplos, mas é suficiente. São pessoas, o Rabelais, o Swift, enclausurá-lo numa definição deste nível parece-me curta, mas quando ele era humorista, as pessoas acorriam para ver o que é que ele dizia enquanto humorista. Hoje, um gajo vai aproximar-se, eu sou humorista. Não me dá vontade de aproximar, o gajo não vai dizer nada. Eu já sei o que é que tu vais dizer, tu vais fazer. Assim, sumariamente e sem engulhos, o que o humorista faz, e mesmo os melhores, é colecionar os lugares comuns e pô-los ali de forma mais ou menos memorizável para os outros dizerem umas merdas. Não vão dizer tudo, porque não há vontade sequer de repetir tudo o que o humorista diz entre amigos. Umas coisas, uns slogans, debita-me uns slogans, e se possível, estetiza o lugar comum, que é para parecer diferente. É um verniz no clichê. Não é muito mais que isso. Isso não me dá vontade de abandonar o que eu estou a fazer para correr para perto de ti. Diz-me lá qualquer coisa sobre o mundo. Não. Ao contrário destas figuras. O Tosqueles é uma figura que foi sempre... hesitou sempre na questão dos medicamentos. Ele não via aí grande saída. Ele via a psiquiatria como algo de passagem, um local de passagem. Se as pessoas permanecem aqui, então isto vai dar merda. É para entrar e sair, para entrar e sair. E ele via com muito mais... Não pode haver grande diferença entre o médico e o paciente. Tem de haver aqui uma relação humana, caso contrário. É como aquelas ideias de capturas um animal selvagem, está há muito tempo contigo, e ao libertá-lo para o meio ambiente, o gajo não está habituado, o gajo já está só habituado a marshmallows e festinhas na cabeça. Na floresta, no meu habitat, onde é que eu vou receber festinhas na cabeça? Foda-se para esta merda, eu já nem sei caçar, pá. Eu abria a boca, as sardinhas paravam-me na boca, então agora vou para o mar, sei lá onde é que estão as sardinhas, e as sardinhas mexem-se muito, e há ali ângulos em que elas desaparecem, foda-se, perdi qualquer estratégia de caçada, merda para isto, vou para o submarino outra vez.
Ele deu-se conta num acampamento militar, em que os militares iam para lá quando sucedia merdas, seja físicas ou psicológicas, em que quase todos se suicidavam. Por isso mesmo, porque era parece o ponto final. E eles chegavam lá sem esperança de sair. E então motivava suicídios. Toda a gente suicidava. E ele começou a mudar essa mentalidade. E ele, ao formar um acampamento, ele tem uma ideia. Isto parece quase um realismo mágico. Ele deu-se conta. E eu acho que este ponto é mesmo esclarecedor. Ele não quis mais psiquiatras a trabalhar com ele. Ele era uma espécie de médico-chefe, porque ele deu-se conta deste particular. Os psiquiatras têm medo da loucura. E ele tem uma frase, que é provavelmente das frases que o mais caracterizam, é daquelas, quem sabe do Tusquelos, lembra-se desta frase, se matam a loucura, matam o homem. É uma variante desta frase, a ideia é esta, ou seja, onde há loucura há o homem e quase vice-versa. Esta ideia de tentar extirpar a loucura, se tentamos extirpar a loucura, morre o homem. É como se fossem siameses e ao tentar fazer o corte morrem os dois. Se queremos ter homem temos de ter loucura, não há outra forma. E há benefícios nisto. E uma das loucuras que ele fez foi, ao formar esse acampamento, dar-se conta que o psiquiatra tem medo da loucura, e isto leva-me a sítios. E ainda não percorri esses sítios devidamente. Um psiquiatra que tem medo do paciente ou daquilo que ele pode transportar, pensando na loucura como algo sempre latente, é sempre qualquer coisa prestes a estourar. E aqui ele também foi contra esta ideia. Há um livro que eu estou a ler, não quero ir por aí, mas é esta ideia de houve aqui uns círculos da psicanálise que começa a descortinar e às tantas a culpa bate toda na pessoa que foi levada, conduzida a esse estado. Nunca se pensa na pessoa como um átomo de algo maior. Ora, e aí nós estamos a pensar já numa visão à direita do mundo, quando devíamos ter uma visão sistémica. Supondo que é possível trazer a pessoa para um estado mais utilizável, ao trazê-la, ao reconduzi-la novamente para o estado onde ela se transtornou, é evidente que aquilo vai arrebentar outra vez, porque nós não mudámos nada. Nós só enchemos aquela pessoa de paliativos e de lérias e fantasias e ressignificamos. É como se, para certo tipo de pessoas, o que fizessem fosse ressignificar o inferno. Mas a pessoa acredita, não é? Após meses, anos, acredita, volta. Mas ela dá-se conta que, isto é o inferno, caralho. A ressignificação do inferno não resiste à própria ideia. A ressignificação no inferno não resiste ao nosso regresso ao próprio. A ressignificação do inferno não resiste quando regressamos a ele. Não resiste. O inferno, o inferno é imune a esse tipo de problematizações ou reenquadramentos. O inferno é inferno independentemente do ângulo em que for submetido o inferno é inferno independentemente do ângulo. Não há, se imaginarmos o inferno como um sólido geométrico, vocês podem rodar em todas as faces a inferno. Não, aqui neste lado é paraíso, continua a ser inferno. E daí que muitas dessas ideias, sobretudo quando são à direita, no contexto real, estilhaçam todas, porque a única forma de nos aproximarmos de uma melhoria é olhar para o problema sistemicamente, como uma rede, como uma nuvem de estroninhos, para percebermos tudo. Só percebemos o problema se nós só conseguimos perceber o problema se identificarmos o padrão da nuvem de estroninhos, tendo em conta que está a ficar difusa, cada vez mais difusa, em virtude da velocidade que é tão cara ao progresso. Ou seja, a coisa complexificou-se ainda mais. Um modelo mais simples, entre aspas, dos estroninhos, em que ainda são visíveis, é o ponto de partida. Não descuremos, não atiremos o bebê com a água do banho. Merda para o bebê também faz-se outro. E a água ainda há, a não ser que seja em Almada. Mas o que é que eu quero falar do Tusquelos? Ele deu-se conta disto, eu acho que é a mesma ideia. Esta ideia vai ficar cá dentro durante algum tempo. O psiquiatra que tem medo da loucura. Porque nós, quando temos medo, e este medo parece-me um medo assoberbante, medúsico, relativo à medusa,
Parece-me que o psiquiatra não vai ser capaz de tomar as melhores decisões quando enfrentar a loucura. Aliás, o medo, o reflexo, porque este não é o medo de estar de frente para a loucura. Só o medo assoberbante de um reflexo da loucura. Só uma ideia muito vaga da loucura é petrificante para um psiquiatra. E ele deu-se conta, o Tusqueles, logo não quer esta malta comigo. E então criou uma espécie de comitiva que ele decidiu formar de padres, de advogados, pessoas que nunca tinham sequer concebido a ideia de loucura. E putas. E as putas aqui criaram ali uma espécie de negócio, uma espécie de... como se o bordel fosse um anexo do hotel, disse hotel, do complexo psiquiátrico, ou manicômio. Ele utiliza uma expressão, luta anti-manicomia. É uma luta anti-manicômio, não é? É desmanicomizar, é retirar havia essa propensão para isolar, que isto já vem do tempo da lepra, dos leprosários, e é muito engraçado que um dos sítios onde ele se fixa foi um dos últimos leprosários em França, ali em 1300 e qualquer coisa, como identificado no Foucault na História da Loucura. Estavam para ali 3 ou 4 gajos perdidos, os últimos leprosos. Mas para onde é que eu quero ir? Ele formou esta comitiva e deu-se conta que aquilo serviu muito, sobretudo as putas, porque as putas estavam... houve ali um contrato, vocês tornam-se enfermeiras se aqui neste cenário psiquiátrico vocês não fodem os homens, mas depois, damos a garantia que há soldados a entrar no bordel para que vocês mantenham, e elas gostaram muito e tornaram-se mesmo muito boas porque elas verdadeiramente conheciam os homens e não estavam aliadas do facto de não andarmos longe da loucura, sobretudo naquele contexto. Não... E depois também há uma ideia em que, essa ideia ainda tem de a mastigar melhor, que os períodos de guerra, ao contrário daquilo que o nosso senso comum pode achar, são os sítios onde há menos loucura. Parece que a loucura recua. O pós e o antes são sítios muito mais loucos. Aí o homem animaliza-se e, não quero alongar porque são terrenos que eu, ainda estou longe de começar a perceber os contornos. E acho que estamos falados. Estamos aí, saiu muita coisa. O Cancan, Cabaré Rabelais, Duchamp, Não Sou Robô, Ninguém 100.000, Poeta Estagiário, Avalanche. Não sei se saíram mais, agora não me recordo. Saíram, os que saíram, pronto. É o Evangelho segundo Vergalho, anunciei há algum tempo. Gravei mais alguns, o Peixe Fresco, não sei se conseguem lançar. Tinha mais algumas coisas e pronto, para a semana há de sair um Zelig, há de sair um Seinfeld, esses dois têm de sair. E depois logo se vê. Gostava também, tenho de falar com o Daniel, reatar também muitas emendas. Eu acho que estamos mesmo neste cenário em que podíamos querer falar de outra coisa. Mas é aqui que eu queria, fecho com esta. A ideia segundo a qual é mais fixe falar politicamente dos Estados Unidos do que Portugal porque não acontece nada. Amigos, porra, eu não dou vazão às merdas que acontecem em Portugal em termos políticos. É só qualquer membro do governo abrir a boca, temos 10 minutos. É frasim. Não é? É que se não descortinam comédia nisso, então, pronto, sabemos o vosso posicionamento, etc. Não querem problemas, também sabemos, mas aí também desmantelamos a ideia que possamos ter de comédia. Acabou o humor político e aí entra o José Mário Branco no FMI, porque parece mesmo um contraste necessário para percebermos o ponto a que nos distanciamos. E aí até podíamos utilizar as ideias ou os termos ou os conceitos de democracia normativa e democracia, ou democracia real, e democracia enquanto ideia, não é? Distanciámos-nos tanto da ideia de democracia que chamar isto de democracia é apenas uma convenção. É um hábito e agora não queremos abandonar um hábito porque somos criaturas de hábitos. Mas isto está longe, não cumpre nada daquilo a que a democracia se propôs quando se efetivou, não é? Quando se efetivou enquanto ideia. E a mesma coisa o humor político. Se nós ouvirmos o FMI do José Mário Branco e pusermos ao lado qualquer coisa que façamos do humor político atual, isto pertence a dinastias. Isto não são homens, noutros são não sei o quê, não é? Nem sei o que é, não sei o que é isto, não é? Vertebrados, fica difícil.
fica difícil, bípedos também fica difícil, epá, não sei, é mesmo muito difícil. E a raiva, meu, é porque há um ponto a partir do qual isto tem de estalar. A parte final do FMI, a parte final da primeira parte, porque há uma segunda, a parte final da primeira parte é um merda para o futuro. E este ponto é mesmo decisivo, porque o futuro é uma das ideias segundo as quais a esquerda nos agrilhou a todos. Esquecemos-nos do passado, o presente estamos completamente atarefados, sociedade de cansaço, e o futuro é uma mega cenoura com a qual nos acenam, e é uma mega cenoura cada vez mais vertiginosa. Nós não é conseguirmos aproximar-nos dela, ela parece que ganha pernas, não é? E um gajo, caraças, eu ainda quero saber o que é uma cenoura. Às tantas já perdemos a ideia de alcançar a cenoura. Nós só queremos continuar a ver aquele pontinho de laranja lá ao fundo. Não é a luz ao fundo do túnel, é a cenoura ao fundo do túnel. E isso é, em lados privilegiados, há pessoas a comer pratadas de cenoura. Pessoas com 50 e tal imóveis, coisas do género. Pessoas que, independentemente do que aconteça no país, estão muito bem. Filmadas com o sol verde por trás, tudo muito bem. Certamente vai acontecer o que aconteceu no ano passado. Incêndios, enquanto há uma festa qualquer e o gajo sai chateado. Porra, então, mas agora só pelo país está todo a arder, obrigam-me a sair das férias. Pá, foda-se. Pá. Logo eu que tenho dinheiro para usufruir. Porque uma coisa era um primeiro-ministro ser um trabalhador precário. O que é que ele também está a fazer nas férias? Não é? Epá, sai daí, também estás a gastar dinheiro. O gajo sai de casa, está 2 ou 3 horas fora de casa, come qualquer coisa, faz não sei o quê, e torrunha e todo não sei quantos dias de trabalho, não é? Quando um gajo tem dinheiro, compreende, está a arder, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho dinheiro para gastar, pá. Não me chateiem, pá. Isto é para arder, pá. Isto é tudo para torrar. Isto é tudo para escavacar. Diga logo assim, pá. E é lindo, é o país que temos e pá, está fervilhante. Não concebo essa ideia segundo a qual não há nada para falar de política. Isto está a borbulhar, pá, eu não consigo dar vazão. Eu tenho não sei quantas ideias, às vezes surgem, sei lá, parangonas ou merdas e aponto logo, mas depois não consigo dar vazão, não precisava de mais nada. Se eu me cingisse só às coisas políticas dos últimos anos, dos mandatos do Montenegro e sua pandilha, não precisava de mais nada. A ministra do Trabalho é pródiga, o da Educação que parecia o melhorzinho é pródigo, porque é sempre a mesma coisa. Aquilo que está a acontecer com o Ministério da Educação foi aquilo que aconteceu com o elétrico. Em Lisboa, quando aquela merda descarrilou, é exatamente a mesma coisa. A externalização de protesto. Vamos reduzir custos. Reduzir! É como se fosse possível reduzir tudo e a coisa se mantivesse. Há esta ideia. O gestor, nós como somos hoje controlados pela figura do gestor, ele vai à escola para aprender isto. É reduzir custos e mandar os trabalhadores embora para precarizar mais. Não precisamos da inteligência artificial para nada, porque nós já fazíamos isso. A inteligência artificial agilizou e só espera que a inteligência artificial, quando chegar em força em Portugal, faça aquilo que está a fazer nos outros países, que é foder todas as empresas. De repente há uma empresa, foda-se, temos 500 milhões desfalque. Esta gaja começou aqui a delirar. Epá, nós precisamos é que delirem, arrebentem com isto tudo, pá. Que o FMI não tenha mãos a medir e arrebente também todo. Precisamos de encontrar um anti-FMI para ajudar o FMI e surge um novo José Mário Branco que canta anti-FMI e todos aí para a rua com cravos, mas não a horas certas. Sair à rua não a horas certas com o cravo, à lapela, mas quando quisermos, porque a liberdade é isso. Não é respeitar o dress code, nem o horário para sair com o cravo à rua. É sair quando me apetece. Sai de manhã, sai à tarde, sai à hora de almoço, sai quando eu quiser. Sai mais que uma vez por dia, sai todos os dias, sai de janeiro a dezembro com o cravo. Ai, o novembro, merda para o novembro, pá, merda para esses gajos todos, pá, merda para o futuro. Eu planto cravos, eu tenho cravos que me dão para o ano todo. Não tens cravos? Anda cá o meu jardim, pá. Nós, como diz o Voltaire na Voz do Cândido, cultivamos o jardim, mas só que ele não disse, e eu especifico, cultivar o jardim cheio de cravos para chegar à altura. Agora apetece-me sair todos os dias, não é só no 25 de Abril, pá. Não me fossilizem o 25 de Abril, todos os dias. Apetece-me sair sempre com o cravo, pá. Deixem-se de merdas. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e agora acima, as 5 estrelinhas, pá, não se esqueçam.